Alguns meses atrás eu estava como advogada em um escritório bastante promissor aqui no Brasil, mas estava um pouco infeliz com a minha profissão. E decidi me arriscar e aplicar para um doutorado nos Estados Unidos, mais conhecido como PhD, e fui aceita com apenas 4 meses de preparação. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Bom, meu nome é Maria Clara, para quem não me conhece. Eu sou advogada, eu tenho quase 3 anos de formada. Comecei a graduação em Direito em 2016. Durante a minha graduação, eu tirei 9 meses fora para poder dedicar a um intercâmbio religioso. E depois eu retornei ao Brasil, no qual eu retornei ao estágio em um escritório de grande porte. E durante esse período, eu fui me dedicando na minha vida acadêmica para poder construir um currículo um pouco mais acadêmico, né? Para que pudesse me abrir oportunidades além da advocacia também. Então, eu participei de grupo de estudo, eu fui representante de turma, participei de pesquisa científica, apresentei em alguns congressos, tudo isso na base da cara de pau, chegando para minha professora e falando: olha, eu quero muito ter experiência com pesquisa científica, será que a senhora pode me dar uma oportunidade? E graças a Deus, uma professora maravilhosa me abraçou e realmente me introduziu assim no meio científico, que me ajudou muito a pensar e considerar uma carreira acadêmica. E depois de formada, eu continuei atuando no escritório que eu era estagiária como advogada. Fui advogada por quase 2 anos lá. E ano passado eu resolvi trocar de escritório, o que foi um grande choque pra mim, porque fui pra uma cultura da advocacia completamente diferente da que eu tava acostumada, e eu percebi que não era um meio que eu gostaria de atuar. Além disso, eu tive um burnout no meio desse período por questões pessoais e familiares. Acabei precisando passar por um tratamento intenso, o que me levou a pedir demissão do escritório que eu estava trabalhando e me dedicar 100% ao processo de ser aprovado num doutorado nos Estados Unidos. Bom, a minha jornada de decidir fazer um doutorado nos Estados Unidos, ela começou em fevereiro de 2025, quando eu visitei os Estados Unidos, fui visitar alguns amigos, junto com meu marido, e nisso a gente decidiu que a gente queria aplicar para uma faculdade nos Estados Unidos. A princípio era só o meu marido que ia aplicar, e eu estava muito em dúvida com o que eu ia fazer, porque como advogada, eu tinha a impressão de que as minhas oportunidades nos Estados Unidos eram muito limitadas, justamente por essa dificuldade da diferença do tipo de direito que existe no Brasil em relação ao que existe nos Estados Unidos. E aí eu comecei a investigar quais seriam as possibilidades do que eu poderia fazer caso meu marido quisesse realmente aplicar para um mestrado ou doutorado nos Estados Unidos e a gente se mudasse. Foi aí que eu entrei em contato com a mentoria, chama PhD no Zeu, é uma mentoria bastante conhecida aqui, e eu e meu marido decidimos aplicar para essa mentoria, né, passar pelo processo que elas oferecem, para realmente pleitear vagas nos Estados Unidos. Quando eu entrei nessa mentoria, eu percebi que eu não poderia fazer um doutorado em Direito nos Estados Unidos, porque o Juris Doctor, que é esse tipo de doutorado em Direito, ele requer que você tenha um currículo mais robusto. Então, para que eu, uma advogada do Brasil, pudesse entrar no Juris Doctor, eu seria uma candidata mais competitiva se eu tivesse um LLM. Então, seria muito difícil eu aplicar e passar. Durante esse processo, eu também estava fazendo uma pós-graduação em Direito Tributário, que é uma pós-graduação bastante conhecida, chama IBET, tem mais ou menos a duração de 2 anos e meio, e eu fui fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, no começo, eu fazia a mentoria junto com a advocacia, junto com a pós-graduação, e é isso, como vocês podem ver, o resultado virou uma bola de neve. A minha dica é: faça uma coisa de cada vez, vá com calma, isso é só um parênteses aqui do processo. Mas o que aconteceu foi que eu entrei na mentoria das meninas, fui pesquisando mais sobre o assunto e vi que ou o meu caminho ia ser fazer um LLM, né, que é o mestrado em Direito nos Estados Unidos, e que permite com que você preste o bar em alguns estados e possa advogar nos Estados Unidos caso você passe no bar, que é o exame da ordem americano. Ou então eu ia procurar alguma área adjacente ao direito, né, aquelas áreas que permeiam ali, que são parecidas, para a área que eu pudesse aplicar o PhD. Então, fazendo mais pesquisas sobre com o que eu gostaria de trabalhar, principalmente porque a minha especialização era tributário e direito público em geral, foi o que eu tinha experiência, eu decidi aplicar para ciências políticas e outros cursos também de public policy, que é conhecido também como políticas públicas. E eu apliquei para 5 universidades e fui aceita na Texas Tech University, que fica em Lubbock, Texas. E nós vamos se mudar para lá em julho desse ano, de 2026. Bom, continuando sobre o meu processo, depois que eu entrei na mentoria e que eu fui entendendo mais como era que funcionava esse caminho, esse passo a passo para realmente aplicar para as universidades americanas, eu comecei o processo enviando e-mails para os professores das universidades que eu tinha interesse. Então, o primeiro passo foi identificar qual área eu queria estudar, depois procurar professores de universidades americanas que tinham a ver com os meus interesses de pesquisa, né? Coisas que eu gostaria de estudar. Então, basicamente, eu fui olhando universidades dos estados que eu tinha mais afinidade, que eu tinha interesse em morar nos Estados Unidos, né? Eu procurei muito no Texas, procurei também em Nova York, procurei
North Carolina, porque é onde foi filmado The Summer I Turned Pretty, né? Aquela série O Verão que Mudou Minha Vida. E eu amo essa série, o lugar é lindo. Eu falei, nossa, vou procurar uma universidade lá. E aí eu fui investigando esses professores, fui vendo quais eram os artigos que eles publicaram e comecei o processo de mandar e-mail para eles, falando que eu estava pensando em aplicar para um PhD, se eles estavam aceitando estudantes, como era o processo, se eles tinham alguma dica para mim. E foi muito interessante. Eu mandei cerca de uns 40 a 50 e-mails e tive umas 20 respostas, mais ou menos. E tive respostas muito positivas, de que vários professores falando que eu era uma candidata muito forte, porque aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, perdão, o direito é muito valorizado. Então, te torna um candidato de destaque quando você está aplicando para outros cursos, né? E aí, quando eu entrei em contato com esses professores, eu fui tendo mais noção de quais eram os perfis de pesquisa das faculdades que eu estava interessada e fazendo um filtro de qual universidade tinha mais a ver com aquilo que eu realmente queria. Então, no meio desse processo, depois que eu mandei os e-mails, eu comecei a me preparar para a prova de proficiência de inglês. Cada universidade, elas têm requisitos diferentes para aplicação, mas quase todas, ou se não todas, pedem prova de proficiência. Eu conheço duas provas que são aceitas, que é o Duolingo ou o TOEFL. Eu fiz o TOEFL, eu levei mais ou menos de 2 a 3 meses para me preparar para o TOEFL, e minha nota foi 98, né? As universidades que eu queria passar, a nota de corte normalmente era 79, e então a nota que eu tirei foi suficiente. Aí tem esse fator também. A gente entra normalmente no site da Graduate School, que é a Graduate School, é o departamento de pós-graduação dos Estados Unidos, das universidades. Undergraduate é como se fosse a graduação aqui no Brasil. Isso é um ponto. E aí eu entrei nos departamentos das graduate schools, das universidades que eu estava aplicando, e comecei a ver quais eram os requisitos, para poder saber qual que se encaixava mais ou menos no período de tempo que eu tinha para aplicar. Algumas universidades que eu queria aplicar pediam uma prova de lógica e de inglês chamada GRE, que é um exame que tem nos Estados Unidos, que é um exame que eu considerei muito difícil. É uma prova que ela cobra muita matemática. E tinha muito tempo que eu não tinha matemática. Eu fiz essa prova e minha nota foi muito ruim. Eu não lembro, eu vou tentar colocar aqui o print de quanto eu tirei. Mas eu realmente não lembro. Mas foi uma nota muito baixa. Então, eu fiz essa prova porque algumas universidades que eu queria aplicar tinham ela como requisito. E dentro da mentoria, e também conversando com outras pessoas que já tinham passado no PhD em outras universidades, eu ouvi dizer que o GRE não era uma prova tão importante assim para você passar. Para você ser aceito. Que era uma coisa mais como um requisito de tabela que algumas universidades cobravam. Mas na minha experiência não foi muito assim. Eu acho que o GRE, quando uma universidade pede, é um diferencial. E, pra mim, todas as universidades que exigiam o GRE e eu apliquei, mesmo tendo feedbacks super positivos de professores, eu não fui aceita. Eu tinha um feedback de uma professora de uma universidade muito boa e que ela falou assim, cara, você é exatamente o que eu tô procurando. Seu interesse, você já tem experiência na área que eu vou pesquisar e tudo, que era sobre um método de pesquisa que eu tinha feito na graduação, lá com aquela professora que me deu a oportunidade de pesquisar. E ela ia realizar uma pesquisa justamente com esse método. E mesmo assim, eu não fui aceita nessa universidade. E aí foi isso, né? Então, depois de mandar os e-mails, fazer as provas, tanto do TOEFL e do GRE, no meio desse processo de me preparar para as provas, eu pedi demissão para poder me preparar 100%, porque o meu período de tempo de aplicação era muito curto. Eu entrei na mentoria em julho e até dia 31 de novembro eu tive que fazer quase todas as minhas aplicações, então foi um período bem curto. Uma dica que eu te dou é: utilize uma janela de tempo um pouco maior, se possível entre 9 a 1 ano, para se preparar, para que esse processo não seja tão tenso para você. Porque para mim foi um pouco desgastante, assim, um pouco corrido. Eu tive que me dedicar uma quantidade considerável de horas em relação às provas que eu tive que fazer. E sem contar que mandar e-mail para os professores, traduzir os seus documentos, elaborar os documentos que eles pedem, leva um tempo. E o que mais? Bom, em relação a documentos que a universidade pede, eu tive que fazer tradução juramentada de todos os meus diplomas. Então, no meu diploma da graduação, eu tive que ter uma declaração da pós-graduação que eu estava fazendo, dizendo quais foram as minhas notas durante todo o período da pós-graduação e qual semestre eu estava. Eu tive que também traduzir o histórico escolar da graduação da Faculdade de Direito. E também tive que fazer um cálculo do GPA, que é como se fosse uma média aritmética das suas notas no formato americano. Então, basicamente, eu utilizei o ChatGPT para fazer esse cálculo. E na mentoria que eu fiz com as meninas, eles tinham uma planilha lá que você jogava suas notas e calculava para você. Ou então, eles passavam ferramentas para você fazer esse cálculo, que existem ferramentas na internet que fazem esse cálculo de forma gratuita. Bom, aí foi isso. Então, eu tive que calcular as minhas médias. E também, de documento, eu tive que fazer o meu currículo em inglês, que tem algumas especificidades. O currículo americano é um pouquinho diferente, tem um formato um pouquinho diferente. Mas eu acredito que esse tipo de padrão, assim, de currículo americano é possível encontrar na internet.
E outro documento também que eu precisei foi fazer a Statement of Purpose, que basicamente é uma carta de apresentação no qual você descreve a sua trajetória e que você conta quais são os seus interesses de pesquisa e como a universidade que você está aplicando se alinha a esses interesses que você tem. Então, basicamente, uma carta para você se vender. E esse foi um dos pontos que eu achei mais difíceis da aplicação. Eu achei muito complicado fazer essa carta, tive que fazer e refazer várias vezes, porque é ideal que ela fique mais ou menos em torno de 2 a 3 páginas. E durante essa carta também eu citei os professores que eu tinha interesse em trabalhar, caso eu fosse aceita. E aí, em relação a essa carta, foi isso, né? Além de ter que descrever toda a minha trajetória acadêmica e profissional, realmente me vendendo, né? Destacando os meus pontos positivos como candidata. Então, esses foram os documentos que eu tive que fazer. E também eu tive que fazer um writing sample, que é tipo uma amostra de escrita de algum artigo científico que eu tivesse feito. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o meu TCC e traduzi para o inglês, fiz alguns recortes e enviei, né? Alguns recortes para que ficasse mais claro para a universidade alguns termos específicos que são usados só no Brasil, né? Como área de tributário, então eu precisei fazer algumas adaptações. Bom, deixe-me pensar o que mais que eu tive que fazer. Então, eu falei currículo, statement of purpose, writing sample, tradução juramentada do diploma, cartas de recomendação, que é muito importante. Para você aplicar, normalmente você precisa entre 2 a 3 cartas de recomendação. Então, o que eu fiz? Eu pedi para os meus antigos chefes fazerem cartas de recomendação, o meu orientador de TCC fazer uma carta de recomendação e a professora que eu fiz pesquisa também. Então, ao todo eu tive 4 cartas de recomendação. E é importante que você tenha carta de recomendação de alguma pessoa que foi seu professor, porque é realmente um diferencial você demonstrar que você tem um contato acadêmico, né? Então, eu pedi, na cara de pau mesmo, o meu orientador de TCC foi uma autoridade pública bastante renomada no direito, mas eu tive a cara de pau de mandar um e-mail e pedir pra ele fazer uma carta de recomendação pra mim, mesmo tendo mais de um ano que eu não falava com ele. E ele foi super receptivo, então eu acho que uma das coisas importantes pra vida é a gente ser cara de pau. Quando a gente é cara de pau, as portas se abrem. E às vezes a gente vai receber um não, que o não a gente já tem, então o que custa tentar, né? E aí, durante esse processo foi isso. Eu apliquei para 5 universidades. Eu apliquei para Texas Tech, a University of North Carolina, a Universidade de Austin, no Texas também, a Albany, a Universidade de Albany, e que mais? E a Universidade Vanderbilt, em Nashville. E eu só apliquei para 5 porque o custo desse processo é um custo muito alto. Eu tive que pagar pelas provas. As provas você paga pelo envio da nota para a universidade, né? Porque o próprio TOEFL que tem que enviar a sua nota. E aí eu tive que pagar cada aplicação, gira em torno de 70 a 100 dólares. E o meu marido também estava aplicando para essas mesmas universidades. Então o custo era tudo em dobro, né? E aí, fora os custos com a tradução juramentada também, que não é nada barato. E aí foi isso, eu apliquei para 5 universidades. Se eu não me engano, na mentoria que a gente faz, a recomendação é de 10 universidades. Mas infelizmente eu não tive condições de aplicar para mais. E tá tudo bem também, porque eu tô muito feliz com o resultado da minha aprovação na Texas Tech. Calhou de ser a cidade de uma das minhas melhores amigas, então vai ser uma experiência muito bacana. Eu também já visitei a igreja lá, que é uma parte muito importante pra mim, então tô muito empolgada pra isso. Mas voltando para as aplicações. Um diferencial também é que, durante a aplicação, quem envia as cartas de recomendação é o próprio recomendante. A universidade entra em contato com eles, você fornece o e-mail deles, e eles precisam depositar a carta de recomendação no portal da universidade, né? Então, é um ponto um pouquinho chato que você tem que ficar pedindo para as pessoas. E se você aplica para 5 universidades e você tem 3 recomendantes, você tem que lembrar os 3 recomendantes que são 5 envios de carta de recomendação. Por mais que seja uma única carta, eles precisam imprimir a carta, assinar à mão, digitalizar e enviar para todas as universidades. Então é um trabalho um pouquinho desgastante. Mas foi super tranquilo. Graças a Deus, todos os meus recomendantes enviaram a tempo. Então deu tudo certo. E por fim, você precisa preencher a aplicação, né? Se eu lembrar de algum detalhe, eu vou acrescentar algum vídeo aqui no final. Mas você precisa preencher a aplicação. E a aplicação normalmente tem várias perguntas, demora um pouquinho. E tem as deadlines também, né? A maioria das deadlines é a partir do dia 1º de dezembro. Então até o dia 31 tá todo mundo ali dando gás pra poder aplicar. E eu finalizei as aplicações em dezembro de 2026, porque tinha algumas universidades que a deadline era um pouquinho mais pra frente. E dia 17 ou 19 de janeiro eu recebi o aceite. Eu tava lá nos Estados Unidos, visitando de novo os nossos amigos. E aí eu tava no meio de um café em Washington, e aí eu recebi o resultado, né? Vou pôr um print aqui da minha carta, graças a Deus. Recebi a carta no meu e-mail dizendo que eu tinha sido aceita e que eles estavam me oferecendo a posição de Teaching Assistant. Então eu fiquei muito feliz. Bom, esse foi o meu processo, né? Eu, graças a Deus, tive condições de poder pagar a mentoria, porque senão acho que teria sido um processo muito mais trabalhoso. A mentoria do PhD no Museu, ela é um valor um pouco alto, não vou mentir, vou ser honesta aqui com vocês, mas eu acho que
é uma mentoria que facilita a sua vida em termos de que você não precisa sair procurando informação em tudo quanto é canto. Você já tem um roteiro do que você deve fazer em cada mês. Elas te dão modelos para você adaptar e fazer o seu. E o método delas é bastante robusto e funciona. Então a minha experiência foi muito boa, mas realmente o valor é um pouco alto. Então, talvez se eu tivesse tido um pouco mais de tempo e disciplina, talvez eu teria assistido os eventos gratuitos que elas fazem e ter ido atrás do beabá sozinha. Mas, se você tem menos tempo, se você quer algo mais direcionado, eu aconselho o investimento. E aí foi isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse processo, eu tô à disposição. E agora, depois que você aceita, você precisa passar por uma etapa de envio dos documentos, tirar o visto, fazer a matrícula. E tudo isso é muito assunto, provavelmente um assunto para outro vídeo, né? Dessa etapa pós-aceite, né? De procurar casa, de resolver toda a parte da mudança em si. Mas a princípio foi isso. Tô muito empolgada. Eu passei, né, como eu já falei, em PhD em Ciências Políticas na Texas Tech, que fica em Lubbock. E é isso. Então, se inscreve aqui no canal se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, compartilha com alguém que você conheça, que tem vontade de aplicar. E vem comigo acompanhar essa jornada. Eu pretendo compartilhar com vocês aqui todo esse processo, como é a rotina, quando eu chegar lá, como vai ser a rotina e tudo. E é isso. Ah, e um detalhe, eu passei na mesma universidade que meu marido passou em mestrado na área de ciência da computação e eu em ciências políticas. Então seremos um casal de estudantes internacionais, né?